Olá pessoal, eu sou o professor Humberto Brandão e a partir de agora estaremos juntos com a disciplina Direito Penal, parte especial. Abordaremos os crimes contra a administração pública e os crimes contra a incolumidade pública. Pessoal, a minha função aqui com vocês é tentar fazer com que o caminho, a trajetória de vocês até a aprovação seja um caminho mais leve, mais suave, mais natural. Porque quem já passou por isso que vocês estão passando agora, de se dedicar para conquistar um objetivo tão sonhado, tão querido, tem que fazer muitas escolhas, tem que fazer muitas renúncias, e isto tem um custo pessoal muito grande. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, nós temos que fazer. E aqui, no portal, vocês encontram um suporte necessário com base na experiência em casos bem-sucedidos de alunos que chegaram lá, de professores que tiveram junto com esses alunos e ajudaram, ao final, conquistar o tão sonhado cargo público. É possível, pessoal. Pode acreditar. Não depende de uma inteligência acima da média. Depende de uma determinação e de uma vontade acima da média. Vontade essa, determinação essa, que te permite fazer as escolhas e as renúncias necessárias para você alcançar o seu objetivo. Eu sou o professor Humberto Brandão, sou delegado da Polícia Federal na Superintendência Regional de Minas Gerais e sou um professor atuante na área de concurso público e também de segurança pública. Então vamos lá, pessoal, para o que interessa, que é a nossa disciplina Crimes contra a Administração Pública. E nós começamos este título com os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Esses crimes praticados por funcionário público contra a administração pública são chamados, pessoal, crimes funcionais. Crimes funcionais. Por quê? Exigem uma qualidade do sujeito ativo, do autor, que é a qualidade de ser funcionário público, de ser servidor público. Então, o que acontece? Nós temos uma categoria dentro dos chamados crimes próprios. Os crimes funcionais são uma categoria dentro dos chamados crimes funcionais. Acompanha comigo aqui na tela, que vocês verão que os crimes praticados contra a administração pública são chamados de crimes funcionais. E estão inseridos na categoria de crimes próprios. Ou seja, o tipo penal exige para a prática desses delitos a condição de funcionário público. Tem que ser funcionário público para praticar esse delito. Funcionário público no exercício da função, cargo ou emprego. Os crimes funcionais, eles podem ser divididos em 3 espécies. Vamos ver cada uma delas a partir de agora. Primeiro, crimes funcionais próprios. Crimes funcionais próprios são aqueles em que a qualidade de funcionário público é essencial. É essencial para a sua configuração. Havendo a exclusão da qualidade de funcionário público, o fato se torna atípico. Pessoal, se você exclui essa qualidade de funcionário público, o fato se torna atípico. E aqui nós temos o que a doutrina chama de atipicidade
atipicidade absoluta. Absoluta. O que nós queremos dizer com isso? Se você tem um crime funcional e da conduta descrita nesse crime você exclui a elementar funcionário público, essa conduta deixa de ser crime. Não há mais crimes. Exemplo, prevaricação. O crime de prevaricação é retardar ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente ou praticá-lo de forma contrária à lei para atender a interesse pessoal. Se você tira a condição de funcionário público desta conduta, que é considerada prevaricação, o fato se torna atípico. Não há uma conduta comparada para os particulares. Se você tira a elementar funcionário público, não há crime. Porque o particular não pratica ato funcional. Se o particular, no exercício da função dele na iniciativa privada, retarda um ato inerente à atividade profissional dele, se ele deixa de praticar um ato inerente à função dele, ele não comete um crime. Ele pode ser demitido, mas crime ele não comete. Ainda que seja para satisfação de interesse pessoal. Portanto, no crime de prevaricação, se você tira elementar do tipo penal, o fato, a elementar funcionário público, o fato se torna atípico. Temos também os crimes funcionais impróprios. Os crimes funcionais impróprios, a qualidade de funcionário público do autor não é essencial. Ela não é essencial para a tipificação do fato. Quando você exclui essa elementar funcionário público, haverá a desclassificação para o crime de outra natureza. E aí, nós falamos em atipicidade relativa. Humberto, por que é atipicidade relativa? Ora, porque você excluiu o elementar funcionário público e o fato não se tornou atípico, não se tornou indiferente penal, ele foi apenas desclassificado para outro tipo penal. É o que ocorre, por exemplo, com o peculato. O peculato furto. Se você tira elementar funcionário público do delito de peculato furto, o fato não se torna um indiferente penal, porque o Código Penal prevê um comportamento semelhante lá no artigo 155 do furto, que não exige a qualidade de funcionário público. Então você desclassifica de um crime funcional, praticado por funcionário público contra a administração, mas enquadra este comportamento em um crime de outra natureza, em um crime contra o patrimônio, qual seja furto. Peculato, apropriação, é a mesma coisa da apropriação indébita, quando você tira a elementar do tipo funcionário público. Agora uma pergunta. Pode o particular responder por um crime funcional próprio? Acabamos de falar que os crimes praticados por funcionário público contra a administração são crimes próprios, pertencentes, são crimes funcionais pertencentes a uma categoria chamada crime próprio. Então eu pergunto, pode o particular cometer ou responder por um crime funcional
próprio. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E percebam, quando eu falo em funcionário público, eu não estou falando de uma elementar. Funcionário público não é uma elementar dos crimes funcionais. Então, é correto afirmar que se o particular tem conhecimento desta elementar e pratica o delito em coautoria com o funcionário público, sabendo, repito, dessa condição de funcionário público do seu parceiro, do seu comparsa, ele responde. Vejam que o particular pode cometer até um crime funcional próprio, desde que ele tenha consciência de que, na coautoria, ou seja, quando ele comete um crime com o funcionário público, ele tenha consciência de que o funcionário público tem essa condição de funcionário público. Então, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, essa elementar vai se comunicar. Agora, é preciso que o particular saiba desta condição. O particular tem que saber da condição de funcionário público. Agora, pessoal, nós vamos falar o que é funcionário público para a lei, para efeitos do Código Penal. E quem nos diz isso é o artigo 327 do Código Penal. Acompanha comigo aqui na tela. Diz o artigo 327 que considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Percebam que pela dicção da lei, pelo texto da lei, já percebemos, já é fácil inferir que não é necessário um vínculo permanente com a administração para ser considerado funcionário público para efeitos do Código Penal. Não é necessário ser remunerado para ser considerado, basta que, ainda que transitoriamente, ele exerça, ele seja convocado para exercer uma atribuição pública, como é o caso, pessoal, do mesário nas eleições, como é o caso do jurado do Conselho de Sentença nos crimes de competência do Tribunal de Júri. Eles estão ali transitoriamente sem remuneração, mas respondem pelo delito funcional se eles praticarem alguma das condutas previstas neste capítulo. Então não é necessário ser remunerado, não é necessário ter vínculo permanente. Vamos adiante, porque agora o Código Penal nos fala sobre a figura do funcionário público equiparado. Dispõe o artigo 327, parágrafo 1º, que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Então anota aí, entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração. Então nós temos aqui duas categorias. Primeiro, entidade paraestatal e 2, empresa prestadora de serviço. Vamos entender o que significa cada um destes conceitos aqui. Por entidade
paraestatal, entenda-se autarquias, empresas públicas, fundações instituídas pelo poder público. Então, são conceitos lá do direito administrativo que vocês precisam saber, mas que não tem uma implicância tão aprofundada, porque o examinador não vai querer saber esses conceitos do que é autarquia, do que é fundação instituída pelo poder público, do que é empresa pública. Ele quer saber simplesmente se você tem o conhecimento de que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Aqui também entra as sociedades de economia mista. E agora, em se tratando de empresa prestadora de serviço público, aí é preciso estar atento. Sabe por quê? Porque a lei já nos fornece muita informação aqui. Primeiro, esta empresa prestadora de serviço, ela é contratada ou conveniada para execução de atividade típica. Então, a atividade tem que ser típica da administração, não é qualquer atividade, é atividade típica. Quem exerce a atividade típica da administração? O fiscal. O serviço de fiscalização é um serviço de atividade típica. O serviço prestado pelo policial militar é um serviço de atividade típica da administração. Outro macete para ajudar vocês a entenderem. A lei fala atividade típica da administração e não para a administração. Então imagine a hipótese da administração pública em uma solenidade, contrata o serviço de cerimonial para realizar a solenidade. E aí, um empregado desta empresa contratada para o cerimonial comete um delito no exercício da sua função ali. Ele seria contratado? Ele seria equiparado a funcionário público? Não. Por quê? Porque o serviço de cerimonial não é um serviço da administração, mas é um serviço para a administração. Quando a administração contrata uma empresa para realizar uma reforma em um prédio público, ela está contratando um serviço para a administração e não da administração. O fiscal, quando está na rua, fiscalizando obra, ele está realizando um serviço da administração. Então fica fácil, a partir deste macete, vocês entenderem e conseguirem discernir, se eventualmente aparecer num caso concreto para vocês, na hora da prova, o que é uma atividade típica da administração pública realizada por empresa prestadora de serviço público. Não é qualquer empresa que presta serviço para a administração pública que terá, que será enquadrada aí, os seus funcionários serão enquadrados na qualidade de servidor público, de funcionário público equiparado. Agora nós temos um outro tema interessante, que é a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Pessoal, nós sabemos que os crimes, que o princípio da insignificância, ele torna uma conduta formalmente típica, um comportamento que se enquadra numa descrição legal, como um fato proibido e, portanto, sancionado com uma pena, ele torna esse fato atípico, indiferente penal. Por quê? Porque o princípio da insignificância ele nos informa que
aquele comportamento ele causa uma lesão tão insignificante, tão mínima, que não justifica a intervenção do direito penal. A gente diz que não preenche materialmente o tipo penal. Você preenche formalmente, porque a conduta se enquadra na descrição que está ali no tipo penal. Mas não há uma lesão significativa e, portanto, não preenche materialmente aquele tipo penal, aquela norma penal. Isso é o princípio da insignificância, a grosso modo. Agora a pergunta é, esse princípio da insignificância teria aplicação aos crimes praticados por funcionário público contra a administração? A doutrina e a jurisprudência majoritárias rejeitam essa possibilidade, uma vez que o bem jurídico tutelado por este capítulo, por este título, é a moralidade pública. O bem jurídico tutelado, que a norma quer proteger, é a moralidade administrativa. E a moralidade administrativa não se aquilata. Ou você tem moral ou você não tem. Então, um comportamento ele é moral ou ele não é moral. Não tem mais ou menos moral, pouco moral. E é com base neste raciocínio que a jurisprudência rejeita a aplicação do princípio da insignificância, e é nesse sentido também que temos a súmula 599, que diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E ponto final. Mas será ponto final? Veja aí que o Rogério Greco, que não se pode fechar as portas do princípio simplesmente por estarmos diante de crimes contra a administração pública. Segundo o autor, o caso concreto observado de acordo com o princípio da razoabilidade, aí ele invoca um princípio constitucional da razoabilidade, é que determinará a possibilidade ou não do reconhecimento do mencionado princípio. E aí o autor cita a hipótese do estagiário que pega 3 folhas de papel ali na impressora e imprime um trabalho para a faculdade. Quem nunca, né, pessoal? Quem nunca? Ele pega, imprime, e aí, se você for analisar o texto da lei, ele estaria cometendo ali o crime de peculato furto. E a pena vai de 2 a 12 anos, extremamente exacerbado por uma conduta irrelevante. Mas este é o ponto de vista do Rogério Greco. Repito, o entendimento majoritário, inclusive sumulado, é de que não se aplica. Atenção aí, pessoal, a jurisprudência tanto do STJ quanto do STF é pacífica em admitir a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, que é um crime praticado contra a administração pública, lá do 334 do Código Penal. E por que é admitido? Ele é admitido quando o valor do tributo não recolhido for igual ou inferior a 20 mil reais. O argumento do STJ é de que esses crimes de descaminho, eles têm um colorido próprio. Eles são diferentes dos demais. Porque existe uma lei, a Lei 10.522 de 2002, que determina o arquivamento de cobranças de valores iguais, inferiores a esse valor aí de 20 mil, que é estabelecido por um ato normativo do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Então, esses valores muito irrisórios, a Fazenda Nacional nem cobra, porque é dispendioso você cobrar pequenos valores. Agora, imagine você, se esse fato é irrelevante para essa cobrança, para que haja interesse da administração pública ir atrás, que dirá do direito penal. O direito penal é a última ratio. O direito penal é a última instância do direito. Ele só deve atuar quando os demais ramos do direito não foram suficientes para pacificar, para resolver aquele conflito.
Aí você invoca o direito penal. Agora, se um ramo mais aberto que o direito penal, mais genérico, vamos dizer assim, ele desinteressa por esse comportamento, você não pode chamar o direito penal para atuar em algo que não foi relevante para o direito civil, algo que foi descartado pelo direito tributário. Então esse é o raciocínio esse que não vale para os demais crimes, porque não tem nenhuma lei como existe no caso do crime de descaminho. Então por isso nós temos um colorido próprio. Este é o entendimento do STJ. Vamos partir agora para a análise dos tipos penais. Fizemos essa introdução e agora vamos analisar os tipos penais previstos nesse capítulo dos crimes praticados por servidor público contra a administração pública. E o primeiro crime objeto da nossa análise é o crime de peculato. Nós temos 4 espécies de peculato. O peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto e o peculato culposo. E a partir de agora analisaremos cada um deles. Nós começamos pelo peculato apropriação. Acompanha comigo aqui na tela o que diz o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Para por aqui. Porque essa descrição aqui se refere ao peculato apropriação. E como eu sei disso? Porque o verbo aqui é apropriar-se. Aqui nós temos um outro verbo que é desviar e diz respeito ao peculato desvio. Ao peculato desvio. Nós estamos falando do peculato apropriação. Então, essa primeira parte aqui, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Ah, Humberto, e se apropriar de um bem imóvel? Está fora, porque a lei fala bem móvel. Então, peculato é bem móvel. Não tem choro nem vela. O peculato, a apropriação, ele é um crime funcional próprio. É um crime funcional impróprio, desculpe. Impróprio, né? Lembra que nós vimos aqui na primeira parte da aula, logo no inicinho, impróprio. Por que que ele é um crime funcional impróprio? Por quê, pessoal? Se você exclui a condição de funcionário público, você terá a apropriação indébita prevista lá no artigo 168 do Código Penal. 168 do Código Penal. E agora, uma perguntinha para vocês. Pode haver apropriação de bem privado? É possível a apropriação de um bem privado? O funcionário público, no exercício de sua função, tem acesso, tem a posse de um bem privado e ele se apropria indevidamente desse bem privado, ele comete o peculato, a apropriação. Imagina a hipótese de um policial civil que é responsável pelo depósito onde a polícia mantém custodiados veículos, objetos, frutos de apreensão. Então tem um local, tem um depósito lá onde esses carros ficam guardados. E tem um policial que toma conta desse depósito. Esse policial, em dado momento, resolve pegar
2 pneus que ele viu num carro que estava apreendido lá, ele achou o pneu interessante, dava no carro dele, ele pega, opa, espera aí, eu que sou responsável aqui, está cheio de carro, ninguém vai dar falta disso, o dono não vai procurar mais esse carro. Eu vou pegar esses pneus e usar no meu carro. Então o funcionário público está se apropriando de um bem móvel particular. Estaria este policial, no caso que eu narrei, cometendo um delito de peculato furto, por exemplo, já que ele subtraiu um bem privado? Sim, pessoal. Ele estaria cometendo, porque o funcionário, não importa a natureza do objeto material, não importa se o bem é público ou privado, o importante para a configuração do delito é que o funcionário tenha se apropriado, tenha desviado, tenha furtado o bem, seja ele público ou privado, em razão do cargo. O importante não é se o bem é público ou privado, o importante é que o funcionário tenha adotado o comportamento proibido em razão do cargo que ele ocupa. Então, preste atenção que deve haver uma relação direta de causa e efeito entre a conduta praticada pelo funcionário e o cargo que ele ocupa. Não é, por exemplo, pelo fato de ser funcionário público, simplesmente, que o indivíduo deve responder pelo delito de peculato, se houver se apropriado de uma coisa móvel pública, mas sim pelo fato de que o funcionário somente obteve a posse da coisa em virtude do cargo por ele ocupado. Aí falamos em posse funcional. Em posse funcional. No próximo bloco, pessoal, veremos peculato de uso. Espero vocês. Até lá.